Estamos de volta no nosso canal e agora, pessoal, iremos para uma parte um pouco mais trabalhosa, que é a parte da edição dos capítulos. Então, sem mais conversa, vamos editar os capítulos do nosso TCC. Então, abrindo o arquivo LaTeX, vamos até a área que corresponde aos capítulos, certo? Nos vídeos anteriores expliquei como fazer, criar a conta no LaTeX, ensinei também como editar capa, contra capa, os dedicatórios, agradecimentos e até os resumos. Então nessa área aqui eu irei explicar a vocês como fazer a edição dos capítulos. E que também vocês já podem até entender como fazer essa edição. Aqui no arquivo feito pelo professor Browner, temos uma área, uma parte chamada CAPS. Essa parte CAPS é os capítulos do nosso TCC. Então vamos abrir ela, certo? A gente clica nessa setinha aqui ao lado e a gente já tem ela toda separadazinha, bem organizada. Introdução, segundo capítulo. A introdução como primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, lista, conclusão. Essa lista, ela chama cada um dos capítulos. Então eu vou explicar como a gente adicionar mais capítulos através dessa lista. E a conclusão, né, do nosso trabalho, certo? Aqui não tem muito problema. De início, o que é que iremos fazer? A gente vai editar a introdução. E a introdução, pessoal, é simples. Não vai ter nada demais. Vocês só irão apagar o que está aqui nessa área, certo? A gente pode ir lá em introdução para a gente ver mais ou menos o arquivo. Aqui está a introdução. Certo? Aqui está a nossa introdução. E eu quero tirar esses dados que tem aqui na introdução. Eu posso excluir isso aqui de início. Cuidado com o que exclui, certo? Eu só vou excluir essa parte aqui que é ter o texto falado que está dentro desse nosso arquivo. Exclui até esse nome, este documento, certo? Não exclui o restante. Não mexa mais. Então, a partir daqui, você pode fazer sua edição. Presente artigo, apresente a apresentação que a gente for realizar. Presente trabalho. Vem mostrar. Esse é só um exemplo, certo, pessoal? Vou atualizar aqui, recompilar para vocês verem o que eu já estou editando. Ele vai aparecendo aqui. Sempre é bom você ir recompilando para ver o que é que acontece com o seu trabalho. Então aqui, ok, certo? Você não precisa apagar mais nada. Apresente trabalho, vem mostrar. Você vai fazendo sua edição normal. Se tem nota de rodapé, eu já expliquei como você adicionar. Exemplo aqui eu não vou mostrar. Eu quero explicar o que significa mostrar. Só um exemplo. Então eu vou adicionar a nota de rodapé nele. /footnote, certo? Escrever mostrar. A pessoa vai visualizar algo. E assim a gente vai explicar o significado da palavra e mais. E essa nota vai aparecer na rodapé do nosso trabalho. Então, eu vou recopilar aqui o trabalho. E a gente pode notar, a partir da compilação, né, ele adicionou a nota de rodapé. E está aqui a nossa nota de rodapé, certo? Então, não tem muito problema. A introdução é só editar esse trabalho, certo? Fazer somente isso. Pessoal, outra coisa. Como é que eu faço, vamos dizer, uma citação, né? Um exemplo. Você queira aí adicionar sua citação,
fazer uma breve citação. Então, vamos deixar aqui na introdução só essa parte. A gente pode criar nosso texto normal aqui. E eu vou explicar aqui no segundo capítulo que também é a mesma forma de se trabalhar com a introdução. Fez lá na introdução, faz aqui também nesse trabalho. Então, ó, o que é que a gente não pode mexer na introdução? Aqui eu estou chamando capítulo. Então, não tire essa argumentação. Não tirem nada daqui, certo? Isso aqui. Essa informação aqui ela é crucial para que a introdução esteja aqui no nosso trabalho. Então, vamos lá. No segundo capítulo, o que é que vocês podem apagar aqui? Essa parte aqui vocês não podem apagar, certo? Então, daqui adiante, a gente pode apagar tudo. Eu posso apagar tudo nessa área aqui, ó, certo? Menos o capítulo. Eu não chamei o capítulo, certo? Porque esse capítulo é o nome da seção, certo? Então, ó, exemplo de capítulo com bastante notação matemática. Exemplo de capítulo com bastante notação matemática. Então, feito isso, eu vou atualizar aqui a página para a gente observar. Então, ó, aqui está o nosso capítulo 2, exemplo de capítulo com bastante notação, certo? E aqui a gente pode fazer nossa edição, certo? Feito isso, ele vai adicionar o texto, lembrando, 2 enters, certo? Para começar a escrever, para que ele crie um parágrafo. 2 enters. Então, feita essa edição, ó, eu já começo a escrever aqui. Sim, professor, mas eu quero adicionar minha citação. E agora, como é que eu faço? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu comece fazendo uma citação indireta, né? Vamos dizer, o autor, eu mesmo falo. O autor fulano de tal, vamos dizer. Aí como é que eu chamo esse autor fulano de tal? O autor barra cite online é uma citação indireta, certo? Barra cite online e a gente adiciona o nome do autor, certo? Vamos dizer, ó, aqui tem os autores que estão na minha referência. Que isso aqui vai ser a última aula que eu irei explicar a vocês como adicionar referência. O autor Nakayama, nesse caso aqui, do ano de 98, como está definido lá, diz que a obra tal, a gente vai dizer o que ele fala, com as nossas palavras, certo? Então, por isso é cite online, barra cite online. Será uma referência, uma citação indireta, certo? E agora, como é que eu faço uma citação direta? É simples, certo? O que é que eu vou fazer aqui? No caso, quando eu estiver citando e queira fazer uma citação abaixo, uma citação direta com algo do autor, a gente sabe que citações com 3 linhas, ela continua no parágrafo e adiciona aspas. Já a citação acima de 3 linhas, a gente tem que colocar ela embaixo, com espaçamento de 4 centímetros. Então, como é que a gente vai fazer essa citação? As aspas, eu já mostrei a vocês como adicionar aspas. Então, vamos dizer, o autor, eu vou apagar essa citação online, como vocês já sabem, é uma citação indireta. Então, agora eu vou fazer uma citação direta. Vamos dizer que no final da frase a gente diz: argumenta. Eu vou citar o nome do autor. Aí o que é que eu vou fazer? Aqui é uma citação direta. Cite o nome do autor, certo? Barra cite Nakayama. Que, vamos dizer que não deu 3 linhas, né? Deu as 3 linhas. A gente vai adicionar barra aspas, 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 aspa, aspa,
adiciona o texto do autor e no final a gente coloca aspas simples. Aqui é crase, né? Essa primeira é crase, crase, aspas simples, aspas simples. E a gente atualiza, certo? A gente vai ver aqui, ó. A citação é diferente, porque aqui é uma citação direta. Ó, ele coloca dentro de parênteses, certo? Citação direta. E aqui eu coloco o trecho. Aí vamos dizer, eita, a citação deu acima de três linhas. O que é que eu faço? Então você vai fazer isso aqui, ó. Cita, argumenta Nakayama que, vamos ver, que argumenta Nakayama que. Deixa eu pegar um exemplo aqui, modelo, para mostrar para vocês. Mostrar bem facilmente exclusivo aqui para vocês poderem observar. Então eu vou deixar tudo ok aqui. Eu vou mexer nessa área aqui. Então a gente vai ver. Argumenta Nakayama aqui. Vamos lá. Aí eu vou adicionar uma citação. O que é que eu faço? Eu vou dar 2 enters aqui e adiciono Begin. Essa ferramenta Begin, ela vai dizer iniciar algo. E também ela tem que ter um fim. Porque se não tiver esse fim dela, vai dar problema, vai dar erro na sua ferramenta. Mas eu quero uma citação. Para chamar a citação no LaTeX, você vai colocar /begin entre aspas, entre chaves, citacal. Clicou em Enter, ele já cria o end. Nesse meio aqui, o que é que você vai fazer? Você vai adicionar a citação do autor, que está acima de 3 linhas. Certo? Dá um Enter. E ele vai criar isso aqui, ó, pra gente, certo? A citaçãozinha do autor. Todinha. A gente adiciona aqui sem muitos problemas. Vai ficar simples, a gente pode adicionar o texto aqui que quiser, certo? Adicionou aí, ele vai criar a nossa citação. Com espaçamento de 4, aqui já. Tudo nas normas da ABNT. Então, aqui também não tem problema para vocês, certo? Que é simples. Outra, pessoal. O modelo de TCC da CCH-ETEX, ele já vem todo explicadinho, então não tem muito o que se perder. Vocês podem estar olhando os capítulos, observando o que é que diz em cada artigo, as explicações, que ele já vem bem explicadinho, então ele já explica até como você criar a citação. Não tem muito o que ver nele. Agora, cuidado com os erros, certo? Caso você não saiba tirar esses erros, procure uma pessoa que saiba para tirar esses erros. E sempre cuidado na manipulação dessas chaves, desses colchetes, das argumentações. Sempre tenha cuidado nisso aí. Ó, aqui a gente tem o capítulo 3, certo? Lembrando, você às vezes quer criar um arquivo 2.1, né? Então o que é que eu faço? A gente vai criar isso aqui, ó. /subsection. É uma subseção desse capítulo. Então, vamos lá. Ele tem um artigo, o nome mais, vamos dizer, um exemplo. É só como exemplo, certo? Ele vai criar uma subseção desse artigo. Então, 2.0, seção no caso, né? Seção, ele vai criar uma seção 2.1. Então, se vocês quiserem criar uma subseção dessa seção, aí vocês vão adicionar /subsection, certo? E sempre cuidado com as aspas. E aqui vocês podem escrever o texto. Sempre deixem esse espaço aqui para escrever o texto, certo? Sempre um espaço abaixo de cada seção. Um espaço minúsculo.
Vocês podem notar que ele já deixa tudo nas normas de ABNT. Muito simples isso aqui, certo? Então, ó, tudo ok. E aqui a gente não tem muito problema. Aqui já tá tudo definidinho. Tem muito que a gente errar, né? Ó, seção no capítulo 3, certo? Ele adicionou o capítulo. Aí aqui ele falou um pouquinho do capítulo. Vamos lá para o capítulo 3. Ó, o capítulo, ele falou desse capítulo. Esse capítulo mostra como usar os recursos da classe BNTEX 2. E aqui ele começou uma seção, ó, citações diretas. Ó, tá vendo que aqui ele explica como a gente fazer citação direta e ainda explica mais detalhadamente. Não tem muito o que ver nisso aqui, certo? Explica também o que você deve fazer para criar esse tipo de citação. Se caso dentro de uma citação, você no final a gente tem que colocar o autor que foi citado, né? Caso a gente não coloque no começo, como eu fiz aqui no ABNTEX, eu chamei aqui, nesse caso, argumenta o autor tal que, aí a gente adiciona a citação. Mas se a gente for colocar a citação no final, a gente tem que utilizar esse /cite aqui no final, certo? Com numeração de página e tudo. Aqui eu não coloquei numeração de página, mas se for necessário utilizar, coloque. Creio eu que vai ser necessário, por causa das normas da ABNT, adicionar as páginas. Então, por exemplo, se for a página 12, você vai lá e adiciona página 12. Se a gente puder observar aqui, ó, ele vai adicionar, ó, página 12, dos autores tal, certo? Dos autores tal. Se a gente quiser adicionar essa citação aqui dentro, dessa citação que a gente fez, argumenta aqui, aí vamos dizer, eu quero colocar essa citação no final, né? Então eu faço isso aqui, ó, e ele vai adicionar na nossa citação. O modelo, ele já está bem preparado, então se você tem algum problema com citação, vá lá no capítulo 3, que ele mostra bem direitinho, ó, essa citação, como você deve fazer essas citações, certo? Tudo bem explicadinho aqui, ó. Temos uma citação, certo? Aqui explicando. Então não tem muito problema. E vai ficar tudo ok. Tabelas. Essa parte de tabelas aqui, que dependendo da pessoa pode utilizar, no site do professor Browner, se a gente for lá no site do professor Browner, ela mostra, a gente tem algumas opções aqui para criar essas tabelas, certo? Então, tem esse site aqui, vou abrir uma nova aba. A gente pode criar tabelas. A gente não sabe fazer essas edições de tabelas no LaTeX. E a gente pode copiar após ter feito essa edição aqui, ó, certo? Vamos supor que eu queira colocar as letras aqui, um letreiro. E a gente gera e pode copiar esse comando e colar lá no LaTeX. Vamos botar no capítulo 2 para a gente observar mais ou menos o que é que ele vai criar para a gente. Então, vamos lá no capítulo 2. Certo? Ó. Esse é só um exemplo de tabela. Ele não vai criar todas porque eu não coloquei todos os comandos. Ó, mas aqui era para ele adicionar todas as tabelas. Vamos lá. Vou adicionar aqui a letra. Então, ele criou uma tabela. Só que a gente tem que manipular essa ferramenta aqui, certo? A gente vai manipular toda essa ferramenta, o estilo dela. O que é que a gente quer que ele faça, certo? A gente vai manipular todo... Aqui ele mostra mais ou menos como você fazer essas tabelas. Então, também no próprio LaTeX, aqui, no capítulo 3, tem mostrando como você faz essas tabelas. Creio aqui que ele mostra um exemplo de tabela. Ó, aqui, ó, a gente tem um exemplo de tabela. E ele mostra aqui, ó,
a tabela, tá vendo, ó? Essa daqui, essa tabela aqui, é esse comando todinho para criar ela. Então, basta fazer essas edições. Você pode vir também criar aqui, vir até o site do professor e gerar essas tabelas, né? Você pode vir aqui, ó, ferramentas LaTeX e gerar essas tabelas. Clica nesse site, gera as tabelas, editando isso aqui, copia esse código e coloca até na sua ferramenta onde você está editando, certo? Ou você pode utilizar essa ferramenta aqui como base, as tabelas. Não vou entrar muito a fundo, em detalhe, nessas tabelas não, porque senão toma muito tempo, certo? E agora, pessoal, eu vou estar explicando a vocês como criar figuras. Que aqui no nosso modelo ele já explica bem detalhado como criar figuras, certo? Como é que eu adiciono essas figuras, esses tipos de figuras? Então, ó, geralmente a gente coloca a fonte, né, nas figuras, coloca de onde a gente tirou. Então, o que é que vamos fazer nisso aqui? Qual é a edição que nós iremos fazer nisso aqui? Então, vamos lá. Vamos achar um exemplo de figura aqui, certo? Eu vou apagar todo a argumentação do capítulo 3 aqui. Só apague se não for utilizar nada. Só apague as informações dos capítulos se não for utilizar nada, certo? Se não for utilizar nada. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Figuras. Deixa eu procurar um exemplo aqui pra gente não perder muito tempo. Uma figura. Pronto, aqui a gente tem um exemplo de figura. Eu vou copiar ela, eu vou apagar as seções e subseções. Só vou deixar exatamente o capítulo, para não tirar a chamada do capítulo 3, certo? Só vou tirar o capítulo. Deixando essa parte aqui, né? Vocês não podem tirar isso aqui, que senão o capítulo 3 não irá aparecer. Eu só vou apagar as argumentações abaixo. Somente isso. Vocês não podem apagar o capítulo, a chamada do capítulo, certo? No caso, se o seu capítulo 3 tiver um nome diferente desse aqui, né? Que não vai ser esse mesmo nome, o que é que você vai fazer? Você vai só alterar isso aqui, certo? Sem tirar nada. Ó, resultado nos comandos. Tirou isso aqui, ó, que está entre colchetes. Colocou seu título, certo? Colocou o título específico. Outra, lembrando, pessoal, o nome do capítulo, você altera esse nome aqui também, certo? Sempre alterando isso aqui. Vocês vão fazendo essas alterações, certo? Mais informática, mais informática. Então vocês coloquem o mesmo nome. Então, só deixou o capítulo, certo? Só vou deixar o capítulo. Recompilar aqui novamente para a gente observar. Então, a imagem. Vou adicionar a imagem. Então, pessoal, não tem muito problema. Aqui ele já tem um modelo de como você criar a imagem. Mas como é que eu adiciono essa imagem? O que é que eu faço para adicionar essa imagem? Nesse próprio modelo aqui, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Só lembrando aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, para observar aqui, peraí. Nesse modelo aqui, ele já mostra como vocês criarem todo o referencial da figura. Então, fonte, ó. Onde é que eu edito essa parte fonte? Aqui, ó. Fonte, 2 pontos. Aqui tem uma citação, /site online. É uma citação, essa figura de algum autor. Então, você tem que ter também a referência desse autor,
que vai ser adicionada lá nos referências.bib, certo? Que estarei explicando na próxima aula. Então, fonte é outro autor, então coloca o autor, vamos dizer, aquele autor Nakayama, que a gente já mexeu um pouco, certo? Então, ó, aqui tá dando erro, a gente tem que deixar nas aspas, certo? Tem uma aspa aqui, essa aspa é referente a ele, e essa aspa aqui é referente a esse outro. Cuidado, nas aspas não, nas chaves, cuidado nessas chaves, certo? Vocês devem manipular essas chaves com cuidado, para que não dê erro na hora de compilar essa imagem. Então, ó, eu mudei o nome do autor, certo? Aqui, eu mudei o nome do autor. Isso é só para a gente ter como base, certo, pessoal? Figura 1. Esse título da figura 1, como é que a gente vai fazer? Ele é um capítulo. Esse capítulo ele é chamado lá na sumarização das imagens. Então, a gente tem que adicionar sim isso aqui. Porque como é que a gente vai chamar cada uma das imagens? Então, barra caption, a figura. E você vai adicionar o nome dessa figura, o título dessa figura. Vamos dizer, o EPB. Um exemplo, o EPB Monteiro. Adicionei o EPB Monteiro. Então, ele vai adicionar aqui o EPB Monteiro. E ele vai fazer a contagem de quantas imagens já tem. Nesse caso aqui, a gente tem a primeira figura, figura 1, o EPB Monteiro, certo? É só um exemplo. Aqui é só um exemplo para ter como base. Mas minha figura não é essa. E o que é que eu faço para mudar essa figura? Eu vou aqui, ó, em figuras, né? Eu vou em figuras. Se sua figura não está aqui, você vai ter que adicionar ela no LaTeX. E como é que eu faço para adicionar essa figura? Suponha que você já tem sua figura baixada no computador, você sabe em que local ela está. Você vai clicar aqui, ó, nessa setinha aqui ao lado e vai colocar, ó, atualizar arquivo, certo? Você vai vir aqui, ó, select, você vai selecionar o arquivo do computador e vai procurar onde é que está essa sua imagem, certo? Ou o PDF que vocês têm que adicionar, certo? No final. Então, o que é que iremos fazer? Eu vou procurar logo a imagem de início. Essa imagem ela vai ficar localizada no meu computador aqui. Eu vou pegar uma imagem qualquer, certo? Essa imagem ela vai estar no meu computador. Deixa eu ver. Procurar uma imagem qualquer aqui. Pronto. Vou botar essa imagem. Adicionei a imagem. Pronto, pessoal. A imagem já está no meu computador. Pronto. O nome da imagem é 1.png. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no capítulo 3, que eu tenho que adicionar a imagem, e vou vir aqui, ó. Vocês estão vendo esse nome, marca da UEPB? Eu tenho uma imagem com esse nome aqui dentro de figuras, ó. Marca da UEPB. Tem duas. Só que aqui é um específico. Então eu quero adicionar a imagem 1. O que é que eu faço? Só adiciono o número 1 aqui, certo? Não coloque isso aqui. Só basta adicionar 1. Porque ele vai saber que a imagem está dentro dessa página figura já. Automaticamente, certo? Então, adicionou 1, recompila. Vocês vão ver que o 1 adicionado aqui, que é o nome da imagem, vai adicionar aqui, certo? Esse ponto .png é a extensão da imagem. Então não adicione isso aqui, certo? Por hipótese alguma. Ficha. Se eu adicionasse ficha, ele ia... Ficha, nesse caso. Aqui é uma extensão .pdf. Então tem um include PDF para a gente adicionar. Aqui é uma imagem. Aqui é um arquivo .pdf. Esse aqui é imagem, isso aqui é imagem. Então a gente não adiciona aqui, certo? Nesse ambiente. Então, pegou a nomeação do arquivo. A gente tem a nossa imagem. Como é que eu altero o tamanho dessa imagem? Eu posso diminuir? Posso. 0.1, ele vai diminuir mais a imagem. 0.001, ele vai diminuir muito a imagem, certo? Então, e quanto menorzinho esse valor, menorzinha a imagem, certo? Quanto maior, vocês podem ver que não dá para notar aqui, mas tem um rabisco aqui, certo? É bem pequenininho. Então, se eu colocar 0.7, ele vai aumentar bastante a imagem. E pode sair até para fora da proporção da BNT, certo? Ó, se vocês notarem aí, ó, ele saiu dessa proporção, certo? Passou muito, certo?
Então cuidado também na proporção da imagem. Deixa ela numa proporção cabível que fica ainda dentro das normas da ABNT. Senão ela vai passar isso aqui e aí também tem uma penalização por causa dessa proporção dessa imagem, certo? A bancada que vai analisar seu TCC aí, você só deve ter cuidado na hora de estar compilando essas imagens, certo? Também. Então, gente, aqui já expliquei como adicionar imagens, como fazer, colocar citação, certo? Como fazer a citação direta, indireta, a citação onde você fala com suas palavras, né? Nesse caso. Então, é basicamente isso. Já mostrei como vocês editarem esses capítulos. Então, a última informação que eu irei passar para vocês que estão mexendo no modelo LaTeX é como eu posso criar um capítulo. Eu só tenho esses 3 capítulos. Será que eu não posso fazer mais nada aqui? O que é que eu faço? É simples. Ó, eu vou criar aqui para vocês. Vocês podem observar que aqui eu tenho 4 capítulos, né? E o último é a conclusão. Mas eu queria criar mais um capítulo que o meu TCC é longo, certo? Então como é que eu faço para criar um capítulo 4 sem ser a conclusão? Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai vir aqui. A gente vai criar novo arquivo, certo? Em caps, dentro da parte caps. Novo arquivo. E a gente vai adicionar cap 4 ou 4 cap, né? Que como estava definido nos nomes anteriores. 4 cap, certo? Vocês pensando que a gente adicionou esse 4 cap, será que o arquivo já está pronto? Não, o arquivo não vai estar. A gente vai ter que chamar esse arquivo para ele aparecer no LaTeX. Então como é que a gente faz isso? A gente sabe que para chamar, a gente tem que criar um capítulo, né? Isso é um capítulo. Isso é uma parte do nosso trabalho. Então essa parte de conclusão é um capítulo. Então a gente chama esse capítulo, certo? Então vamos dizer, capítulo 4, edição. Só um exemplo, certo? Eu fazendo isso, colocando meu texto aqui, vai sair? Não vai. A gente vai ter que chamar esse arquivo ainda, ele ser chamado aqui, certo? Ó, introdução, capítulo 3, era para vir esse capítulo 4, mas não tá, porque eu vou ter que chamar ele. E onde é que eu chamo? Na opção lista. Vocês têm que vir aqui em lista, certo? E em lista, o que é que você vai fazer? Copie uma dessas argumentações. Copie só uma, certo? No caso, eu vou copiar essa. Aí você, depois da chave, você percebe aqui que o cursor está piscando depois da chave, você dá um Enter. E aqui embaixo você pode dar um Ctrl V ou colar, certo? Colei. Só que aqui ele vai estar chamando o arquivo 3, certo? Então você vai alterar esse nome aqui 3, vai colocar o 4. Ou seja, ele vai chamar o capítulo 4. Ele já está pronto. Então, depois de eu atualizar isso aqui, vai aparecer? Vai. Agora é simples. Só basta a gente renderizar, né? Compilar isso aqui. E a gente vai ver que o capítulo 4 ele vai aparecer tranquilamente. O capítulo 4 que a gente adicionou. A conclusão, ó, virou capítulo 5, certo? Capítulo 5, ó, capítulo 4 da gente foi criado. Então, a gente tem mais um capítulo aqui adicionado no nosso trabalho. Se o trabalho for extenso, então você cria novos capítulos, certo? Então é simples, pessoal. Não tem muita dor de cabeça. Só cuidado na hora de editar. Conclusão. Então, vamos lá, né? Antes de partirmos para as referências, iremos um pouquinho trabalhar com as conclusões. Então, eu creio que seja isso aqui, certo? A gente vai editar mesmo dentro da página conclusão. Deixa eu observar isso aqui, certo? Pronto, é aqui mesmo, pessoal. Não tem
Não tem outra jogada, vai ser dentro da página de conclusão, certo? Aqui tinha um comando que chamava algum texto, certo? Então só era excluir esse comando, certo? Basta excluir só isso, somente isso, não me exclua essa área, certo? Não exclua. Aqui abaixo você dá 2 enters, certo? E vem para a linha 9. Você deixa essa linha em branco e vem para a linha 9. Para você começar a escrever seu capítulo, certo? Então aqui basta você argumentar seu capítulo todinho, certo? Fazer suas alterações, falar que vai aparecer aqui na conclusão, certo? Compila, escreve, tá tudo ok, certo? Não tem muito problema. Então vou voltar aqui para o texto que estava antes, mostrar para vocês. Aquilo ali era só um comando adicionado aqui para adicionar um texto, chamou algum texto, certo? Então vocês só basta excluir isso aqui e escrever o seu. Excluiu, escreveu sua conclusão, certo? Então não tem muito problema. Então, pessoal, excluiu, escreve seu texto aí, faz sua edição. Então, essa parte inicial, ela já está feita. Não tem muito problema. Então, a gente agora, para não prolongar mais, porque é muito extensa essas videoaulas, vamos para edição de referências. Como é que a gente vai editar essas referências, certo? Então, espero que tenham gostado. E não deixem de assistir a próxima videoaula, que ali essa próxima videoaula estarei mostrando com vocês adicionar referência, chamar essas referências nas citações, certo? As citações que a gente faz, e como criar referências bibliotécnicas. No caso, se você não achar uma referência em LaTeX, você vai ter que criar. E não é muito trabalhoso, porque o próprio site do professor Browner já disponibiliza a URL de um site que ele cria essas referências em LaTeX. Só basta você colocar as informações e copiar o comando, certo? Então, espero que tenham gostado e não deixem de assistir a próxima aula do nosso canal.